quem será que está com problema? O profissional ou você? Porque você tem o sucesso de perder 7 quilos, 10 quilos, mas reganha o peso. Ah, eu reganho porque eu sou muito ansioso. Mas a ansiedade não causa o reganho de peso, porque a ansiedade não tem caloria. A ansiedade, a má gestão da ansiedade faz você comer. Agora, se num quadro de ansiedade você troca o gatilho da alimentação por ir fazer uma atividade física, por meditar, por fazer uma oração, por ler, fazer uma leitura, né? Por parar e ir à terapia para saber o que está te causando ansiedade. É um problema no trabalho, é um problema na família, é um problema financeiro. Então, muitas vezes, se a gente não for realmente na raiz da causa, a pessoa vai buscar emagrecimento, sai a receita de uma medicação, mas não resolve aquilo que é realmente o fundo do problema, que é o problema financeiro, que tem má gestão, que é o problema familiar, que tem má gestão, uma briga com cônjuge, alguma coisa assim, é um problema no trabalho, está sobrecarregado, ou faz um trabalho que não gosta. Então, muitas vezes, se a gente não aprender a conversar com pessoas, né, a saber que aquela saúde física, o seu estado físico, é só um reflexo da sua saúde mental, emocional, espiritual, a gente não consegue atingir a real o real problema, né? Então, quando o paciente busca emagrecimento, não é só sair com uma receita, com um remédio que vai te modificar o apetite. Mais de 40% dos brasileiros estão com sobrepeso ou obesidade. Dados da Vigitel 2018, dados muito importantes que eu vou compartilhar com vocês novamente lá no meu canal do Telegram, Vigitel Brasil 2018. A capital, Belém, aqui nós temos 57% dos belenenses, né? 57% dos pacientes estão com o IMC, que é o índice de massa corporal, acima de 25, tá? Sendo que 57% dos homens estão com o IMC acima de 25 e 53,4% das mulheres de Belém estão com IMC acima de 25. Então, é um percentual muito grande de pacientes com sobrepeso. Se a gente for falar de obesidade e IMC acima de 30 em Belém, 20% dos pacientes estão com IMC acima de 30, obesidade grau 1, tá? 21% dos homens e 20% das mulheres de Belém com IMC acima de 30, ou seja, pela obesidade, seja ela grau 1, 2 ou 3, tá? Então, estão todos incluídos como obesidade. E o que a gente precisa saber? Que muitas vezes isso está determinado geneticamente. A gente tem uma família de obesos, com hábitos de obesos, com alimentação inadequada, rica em alimentos de padrão ocidental. Então, a gente precisa, quanto mais educação em saúde, quanto mais educação a gente levar em relação à alimentação, muito melhor. Então, eu separei até para vocês aqui, deixei entrar de novo, mas uma coisa que eu compartilho com alguns pacientes meus que não têm o mínimo de educação em relação à alimentação, é isso aqui, ó, Mindful Eating, certo? Dentro desse Mindful Eating, deixa eu ver se está aparecendo legal para o pessoal do YouTube, que é o comer com atenção plena. O que é o comer com atenção plena? É justamente você acomodar-se à mesa, você deixar o garfo descansar a cada mordida, fechar os olhos, saborear o alimento, apreciar as cores do alimento, mastigar várias vezes. Que tal colocar uma música relaxante? E o prato, gente, ó, metade do prato de vegetais. E por isso que a gente diz que é uma alimentação saudável, ela é plant-based, porque ela é basicamente baseada nos vegetais. 25% grãos, que também não deixa de ser vegetais, pode ser os grãos integrais, pode ser o arroz, o feijão, e 25% de proteína. E aí você vai escolher carne, peixe, frango, ovos, 100, 120, 150 gramas, aí vai depender do seu cálculo nutricional, mas isso seria um prato saudável. Depois, observar a comida, as cores, a variedade, não comer diretamente na embalagem, esquecer o celular e a TV. Então, geralmente, até para o meu filho comer, eu pego esse papel, assim, coloco lá, que eu classifiquei, e vou conversando com ele
sobre todas essas fases da alimentação, conversando, contando história. Às vezes a gente desenha alguma coisa. Então, esse papelzinho aqui é muito bacana, eu dou para algumas famílias transformarem. Foi um brinde muito legal da Farmaped, até agradeço ao pessoal da Farmaped, porque os pacientes adoram, né? Desplastificam e fazem como eu, transformam num grande jogo americano. Então, assim, que mais que eu quero saber de vocês aí? Se alguém tem alguma história para compartilhar comigo, alguma história de hábito ruim da família que você conseguiu mudar, aquela coisa de, por exemplo, todos os dias fazer o uso de alguma coisa, de alguma fritura de manhã, por exemplo, uma coxinha, um pastel, Coca-Cola de manhã cedo, né? Refrigerante. Então, se alguém tiver alguma história, alguma coisa, comenta aqui, coloca aqui nos comentários se vocês tiveram alguma experiência e alguma história de família que você acha que possa ter prejudicado algum hábito que você já conseguiu melhorar. Às vezes a falta do afeto, né? A mãe que compensa, ou a mãe, ou o pai, ou a avó que compensa, acha que a comida é o afeto, né? É o carinho. Deixa comer mais um pouco, dá um docinho, dá mais um brigadeiro, dá mais uma batata frita, deixa eu comer, tá muito magrinho. Então, tem que ter cuidado com essas coisas. E aí, por onde começar, né? Como fazer? Como que eu posso me livrar dessa obesidade vinda da família? Primeira coisa, pessoal, quando a gente tem um paciente obeso, eu acho que o mais importante é a consulta médica com um profissional que possa te avaliar de uma maneira integrativa. Avaliar os seus hábitos alimentares, avaliar os seus hábitos de exercício físico, avaliar a sua suplementação, se existe ou não a síndrome metabólica. Uma coisa que eu gosto muito de avaliar, que eu quero mostrar para vocês do Instagram e do YouTube, é a questão das fezes. Então, olha lá. Esse aqui é um quadrinho da escala de Bristol, que é uma escala onde a gente avalia o tipo do cocô do paciente. Então, o tipo do seu cocô, a frequência, a consistência, a coloração, o próprio cheiro, a gente consegue avaliar muita coisa da saúde de quem tem síndrome metabólica. Então, por exemplo, essas fezes mais endurecidas, tipo 1, as fezes em forma de caroços duros, tipo 2, essas fezes falam muito sobre avaliação. Então, fezes tipo 1, carocinho, caroços duros, ou então com essa fenda, fezes mais ressecadas, que dói mais para fazer, são fezes onde você tem que prestar atenção na sua ingesta hídrica. Então, pacientes que bebem menos do que 35 a 50 ml de água por quilo de peso podem ter essas fezes mais ressecadas. As fezes do tipo 4, como uma salsicha ou banana regular e macia, que não dói para sair, e fezes que geralmente afundam no vaso, são as fezes mais saudáveis. Fezes do tipo 5, 6 e 7, que já são pedaços mais pastosos, mais irregulares, ou até as fezes líquidas, já são fezes que a gente tem que pensar em parasitose, então fazer o exame de fezes para ver se não é ameba, amebíase, giardíase, ou estrongiloides, ou a própria lombriga, que é o Ascaris, então parasitas, infecção também, viral, bacteriana, infecção alimentar, uso de antibiótico, intolerância alimentar, intolerância à lactose, alergia à proteína do leite, alergia a glúten. Então, essas fezes mais em pedacinhos pastosos ou líquidas, a gente precisa investigar muita coisa, ou até mesmo a desbiose intestinal. Então, muita atenção para o formato das fezes, para a frequência das fezes, para a coloração e para o cheiro, tá bom? Pode dizer muita coisa sobre a sua saúde. E até mesmo, por exemplo, raios de sangue nas fezes. Se vier raios de sangue vivos, aí a gente precisa, principalmente dependendo da idade do paciente, fazer até a colonoscopia, que é um exame que leva anestesia, que tem um preparo, com manitol, que é tipo um suco de laranja com um laxante para limpar o intestino e ficar sem as fezes para a gente conseguir poder fazer a colonoscopia. Agora, muitas vezes, esse sangue ele não é um sangue vivo, um sangue que a gente consiga enxergar. É um sangue oculto, que a gente precisa fazer o exame chamado pesquisa de sangue oculto nas fezes, que muitas vezes está presente também em parasitose, em doença inflamatória intestinal, em doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Então, isso aqui a gente avalia muito bem
ou na consulta médica, ou na consulta com um nutricionista que tenha formação em modulação intestinal, que já estude mais profundamente o intestino, certo? Mas eu também sempre sugiro a avaliação médica. E se vocês forem ver aqui o cocôzito, olha que interessante. Olha a carinha dele com as fezes do tipo 1. Então, geralmente, as fezes do tipo 1 dói para sair. E quando sai, sai fazendo muito esforço. As fezes do tipo 2 aqui, ó, já é um pouquinho menos de esforço, ó, suando frio. As fezes do tipo 3, com aquela fenda, aí já está menos doído. As fezes do tipo 4, olha só a carinha de feliz. Não tem a nossa avó quando ela fala assim, fulano tá enfesado, fulano tá enfesado. É porque não consegue fazer cocô? Então, assim, as fezes, o ideal é que a gente faça as fezes todos os dias, né? Diariamente, principalmente pelo horário da manhã ao acordar, ou até 2, 3 vezes no dia, desde que sejam fezes do tipo 4. Agora, tipo 5, ó, essas fezes mais pastosas, ó, o paciente já tá um pouquinho triste aqui, né? Vai ficando mais líquida aqui, tipo 6, já tá ficando até desidratado, ó, tonto de desidratado, porque as fezes estão saindo com água, tá? Desidratando. E aquela diarreia profusa já é o paciente também desidratado, cansado, né? Às vezes já fica até assado. Então, essa escala do cocôzito é maravilhosa. Agradeço ao professor Murilo Pereira, grande professor do curso de modulação intestinal, nível 1, nível 2. Eu adoro mostrar essa escala para os pacientes, para eles me mostrarem. Tem muita coisa que a gente pode fazer para consertar o tipo, a frequência, a coloração, o cheiro das fezes. Então, sempre, uma das coisas que eu falei, então, aqui, por onde começar, quando você é obeso e vem de uma família de obesos, é procurar tratamento especializado, porque tem muita coisa que está envolvida no tratamento da obesidade, desde o ajuste da dieta, do plano alimentar, desde introduzir o paciente numa atividade física, depois ver como é que está essa saúde gastrointestinal, avaliar o tipo das fezes, a frequência das fezes, a coloração, o cheiro das fezes, tudo isso pode, essa alteração de microbiota pode estar relacionada a uma alimentação de padrão ocidental, que a gente sempre fala aqui, o sanduíche, a pizza, o chocolate, sorvete, bolo, biscoito, bebida alcoólica, tá? E também os próprios parasitas, como a gente falou. Ameba, giardia, estrongiloides, ascaris, que é a famosa lombriga. Então, sempre pensar em desparatizar, ou fazer o uso dos antiparasitários também, tá? Aonde que eu vejo que as pessoas mais erram nesse início? Os principais erros que eu vejo aqui no consultório são os pacientes que não procuram um profissional de saúde adequado. Então, assim, fica só com dica de Instagram, ou fica assim, seguindo dica de pessoas que não são profissionais da saúde, não fazem nenhum exame de sangue. Hoje, eu juro pelo meu filho, pelo meu marido, que eu recebi um paciente que já tinha feito 3 tipos de tratamento para o emagrecimento e em nenhuma das 3 consultas, nenhum profissional de saúde tinha pedido nenhum exame de sangue para ele. E o exame, a vitamina D dele, por exemplo, estava 14, né? A testosterona estava em 200, foi um paciente jovem, e sendo que nenhuma das vezes, desses 3 tratamentos, ele fez nenhum tipo de exame de sangue. Foi na consulta e, assim, foi prescrito medicação para inibir o apetite, né? As 3 vezes foram 3 medicações diferentes, mas sempre ele perdia em torno de 7 a 10 quilos em 2 a 3 meses, mas sempre parava o tratamento por não aguentar os efeitos colaterais e não voltava com um profissional e em outro profissional, e outro profissional, e outro profissional. Eu falei, não vai adiantar. Quem será que está com problema? O profissional ou você? Porque você tem o sucesso de perder 7 quilos, 10 quilos, mas reganha o peso. Eu reganho porque eu sou muito ansioso. Mas a ansiedade não causa o reganho de peso, porque a ansiedade não tem caloria. A ansiedade, a má gestão da ansiedade faz você comer. Agora, se num quadro de ansiedade você troca o gatilho da alimentação por ir fazer uma atividade física, por meditar, por fazer uma oração, por ler, fazer uma leitura, né? Por parar
a terapia para saber o que está te causando ansiedade, é um problema no trabalho, é um problema na família, é um problema financeiro. Então, muitas vezes, se a gente não for realmente na raiz da causa, a pessoa vai buscar emagrecimento, sai a receita de uma medicação, mas não resolve aquilo que é realmente o fundo do problema, que é o problema financeiro, que tem má gestão, que é o problema familiar, que tem má gestão, uma briga com o cônjuge, alguma coisa assim, é um problema no trabalho, está sobrecarregado ou faz um trabalho que não gosta. Então, muitas vezes, se a gente não aprender a conversar com pessoas, né, a saber que aquela saúde física, o seu estado físico, é só um reflexo da sua saúde mental, emocional, espiritual, a gente não consegue atingir a real o real problema, né? Então, quando o paciente busca emagrecimento, não é só sair com uma receita, com um remédio que vai te modificar o apetite, né? Seja com um efeito colateral de náuseas, vômitos. Não, eu adoro, viu? Eu adoro a classe de medicamentos dos análogos do GLP-1, Saxenda, Ozempic, adoro, mas para casos específicos. Às vezes tem paciente que pega dica com vizinho, já chegou aqui paciente que pegou dica de vizinho, dica do personal da academia, dica do amigo que não é médico, do amigo que estava usando que não é médico. Então, fica muito complicado a gente tratar paciente que fica pegando dica do vizinho, do amigo, entendeu? Então, procurem mesmo a orientação de profissionais que são também especialistas em pessoas, que conversem com você sobre aquela real causa, porque uma das causas da obesidade é a parte comportamental. E é importante o apoio da psicoterapia para esses casos, para resolver o que está te gerando ansiedade. Então, eu acho que o psicoterapeuta, em caso de obesidade, é muito importante, tá? E o paciente também tinha feito 3 tratamentos com medicação e nunca tinha ido ao nutricionista. Eu falei, como assim? Você tem que ir ao nutricionista. É ele que vai te ensinar a comer, te ensinar o que é proteína, carboidrato, gordura, te ensinar fracionamento de calórico, o que você tem que fazer, o que você tem que comer de hoje até o caixão. Então, nós somos aquilo que a gente faz repetidamente. A hora que você está focado, fazendo dieta, exercício, perde 7 quilos e aí depois não faz mais, você vai perder aquele resultado, porque nós somos aquilo que fazemos repetidamente todos os dias. Parou de fazer, vai parar o resultado. Aí tem, assim, a questão das emoções, né? Eu já estava falando com vocês. Os pacientes que não sabem gerir raiva, alegria, tristeza, medo, as nossas 4 principais emoções, sempre ligam isso a comer. Então, tá com raiva, come, tá com medo, come, tá alegre também, come, tudo come, né? A comida é o acalento para as emoções. E como falei para vocês, a gente tem que trabalhar isso em terapia. E, ó, eu nunca tive problema com comida, faço terapia há 10 anos. Aí eu sempre pergunto, você já fez terapia alguma vez? Porque existem alguns buracos emocionais que às vezes nem a gente sabe conversar com as outras pessoas. Algum trauma de infância, o ambiente obesogênico, os pais obesogênicos, foi abandonado pelo pai, ou alguém, né, o pai ou a mãe morreram, não teve carinho na infância, não foi pego no colo na infância, ou então sofria bullying no colégio por ser muito magra ou por ser muito gorda. Então, assim, bullying no colégio, bullying no trabalho, perdeu alguma oportunidade de emprego por estar acima do peso, ou por estar abaixo do peso, ou já teve bulimia, já teve a questão de provocar, né, também os vômitos por comer alguma coisa em excesso que achava que não podia. Então, tem muita coisa do comportamento em relação ao alimento que a gente precisa, muitas vezes, da ajuda de um especialista para ajudar no processo de ressignificar a relação com o alimento, principalmente de alguém que veio de um ambiente, de uma família de obesos, né? De uma família num ambiente obesogênico, onde tinha muito chocolate, sorvete, pizza, sanduíche, bolo, e que a pessoa liga ainda estar feliz ao alimento. Teve uma paciente que falou assim para mim: doutora, mas ou a gente é feliz ou a gente é magro. Aí eu falei: nossa, eu sou magra, quer dizer que eu sou infeliz? Está totalmente errado
esse driver, né, mental, onde a pessoa acha que só por não fazer esse tipo de escolha alimentar que a pessoa é triste, né? Ah, não come chocolate é uma pessoa triste. Quem não come pizza é triste. E na verdade não é assim. A gente acorda todos os dias de manhã e é muito feliz, né? Pratica gratidão, oração, mentalização do dia, tem conquistas diárias, né? Tem saúde, que é a nossa principal riqueza. Falando em riqueza, vou dar um adendo aqui para o livro que eu já estou nas últimas folhas do livro do Janguier Diniz, que é o Código Secreto da Riqueza, que inclusive eu vou embasar, eu e o Guto Galamba, a gente vai embasar nesse livro a live de quinta-feira, que vai ser os códigos secretos de emagrecimento. A gente vai falar sobre essas várias chaves do livro aplicadas para o emagrecimento, tá? E, inclusive, no 13º capítulo, ele fala de várias chaves, tá? E fala da verdadeira riqueza. Então, você vai ler aqui de uma pessoa que é bilionária, tá? Um bilionário, falando que a verdadeira riqueza, aqui, ó, a verdadeira riqueza é a saúde. Então, por mais que ele tenha dado várias chaves para o enriquecimento material, no 13º capítulo ele fala sobre a verdadeira riqueza. E a primeira delas é a riqueza da saúde. E fala da saúde física, emocional, mental, espiritual. Então, você veja, uma pessoa que sabe o valor de estar saudável para a sua produtividade, para você ganhar dinheiro, né? Para você fazer bons negócios, para você fazer um bom networking. Estar saudável é muito importante, né? Porque se você prioriza a sua saúde, você transborda em todo o resto. E é para isso também que eu estou aqui ensinando para vocês diariamente com vídeos como você pode buscar a sua saúde. Depois ele fala da riqueza da família, da riqueza espiritual, da riqueza do conhecimento, propósito, que é o finalzinho do livro que estou fazendo resumos para vocês sobre todos os capítulos desse livro. Então, é muito importante a gente cuidar do espiritual. Muitos pacientes que estão obesos, que eu converso, ainda falam para mim assim, doutora, meu espiritual ainda está um pouco de lado. Eu acredito em Deus, mas eu não pratico tanto, não vou à igreja. Eu falo, a igreja está dentro de você, está no seu coração. Você pode rezar de dentro da sua casa, mas tenha um espiritual forte, né? A mente, o espírito, as emoções, para que isso reflita no seu corpo. Eu sempre digo que o nosso corpo é a morada do Espírito Santo, é o lugar que ele escolheu para ficar. E foi um corpo que Deus nos deu para aproveitar o melhor. E aí, se a gente cuidar desse corpo, todo o resto, não do corpo físico, né, mas de tudo, todo o resto transborda muito melhor. Então, queria perguntar aqui para vocês que estão na live, o que vocês já tiveram, né, de meta de saúde? Quais foram as metas de saúde que vocês colocaram para cumprir esse ano? O que vocês conseguiram, o que vocês não conseguiram? Porque eu estou aquecendo vocês para a nossa próxima turma de mentoria, que vai abrir dia 13 de janeiro, tá? São 8 módulos de mentoria, então a gente vai falar em torno de 2 horas, a gente fala sobre alimentação, a gente dá os desafios, né, da alimentação durante a mentoria. Treino, então, nossos consultores, inclusive, eu estou nessa parceria quinta-feira, vocês têm que ver a live com o Guto Galamba, que a gente está fazendo uma parceria muito bacana para vocês. Ele também vai lançar uma turma de treino em casa, treino online, ele dá consultoria online para todo o Brasil. Então, a gente está fazendo uma parceria nesse sentido aí da semana de treinamento físico. Falamos também na terceira semana, na semana da modulação intestinal, onde eu falo durante 2 horas desses detalhes de microbiota, o impacto dos diversos tipos de dieta na microbiota, como falo sobre o consenso mundial de probióticos, a gente fala o que é probiótico, o que é pré-biótico, o que é simbiótico, como que eles atuam junto com a dieta, como que a gente faz protocolo de injúria intestinal, a gente fala muita coisa. Falamos na semana 4 sobre o sono e vários artigos sobre os nossos cronotipos, a crononutrição,
como utilizar isso, como fazer modulação do sono, que é o nosso maestro metabólico, a importância dele para o metabolismo, para a prevenção, por exemplo, de doenças metabólicas, cardiovasculares, diabetes. A gente fala de saúde hormonal, então eu falo muito sobre menopausa, anticoncepcional, métodos contraceptivos, a parte de reposição hormonal. Falamos depois, na semana 6, sobre suplementos voltados para tudo, micronutrientes, macronutrientes, suplementos para treino, pré-treino, pós-treino. A gente fala com muitos detalhes, com slides, todos lindos na mentoria. Falamos na semana 7, sobre imunonutrição, ainda mais em tempos, né, de vírus. Falamos sobre vários nutrientes que a gente pode utilizar, suplementos, mas a gente fala também desde um pouco da programação da nossa genética durante a gestação. Então, por isso, eu acho que tem um impacto muito grande a questão dos 1.100 dias, que são os 3 meses de preparo para a gestação, os 9 meses da gestação e os 2 primeiros anos do bebê, incluindo a amamentação, os nutrientes, os suplementos que a gente pode fazer nas crianças. E a gente, até como fazer modulação da expressão gênica, né, desde o preparo para a gestação. E temos também a última semana, que é uma semana dedicada exclusivamente ao estudo da cirurgia bariátrica, quais são as indicações, as técnicas, as contraindicações, os problemas nutricionais, como manejar. E a gente fica em contato aí durante 8 semanas, eu fico guiando as meninas no processo de emagrecimento. A gente fica junto com um grupo no WhatsApp, a gente tem um grupo exclusivo lá no Instagram, que é o doutora Carolina Beckman, _exclusivo, onde eu compartilho um pouco do meu dia a dia, dos meus treinos, também artigos. Praticamente toda semana coloco um artigo novo lá comentado, que não é tanto o foco aqui do Instagram aberto, né? Lá elas estão acostumadas a discutir artigos científicos comigo, e eu vou colocando artigos lá, alimentando. E dia 13 de janeiro a gente abre uma nova turma de mentoria de emagrecimento com saúde, e serão 8 semanas junto comigo. Eu espero que vocês que não tenham conseguido ainda essa questão dos seus objetivos de saúde, de emagrecimento até agora, finalzinho, já estamos em novembro de 2021. Se você colocou saúde como uma meta principal e não conseguiu, tenha certeza que essa mentoria é para você, tá? Se você fez cirurgia bariátrica e já está reganhando peso, também essa mentoria é para você. E o foco também são as mulheres, tá? Eu já falei aqui. Então, pessoal, esses eram alguns dos recados que eu teria que dar para vocês, né? Resumindo um pouco novamente, em poucas palavras aqui, deixa eu ver se eu tiro aqui rapidinho os comentários para poder tirar um print. Seria justamente, vou resumir novamente, como emagrecer vindo de uma família de obesos. Primeira coisa, genética não é destino, tá? O ambiente obesogênico, ele vai fazer com que a pessoa tenha muitos vícios, né? Vícios de pessoas obesas na vida, em relação à alimentação, sedentarismo e tudo. Então, acho que é muito importante o auxílio da psicoterapia, tá bom? Quando você vem de um ambiente obesogênico, uma família de obesos, então, psicoterapia e consulta médica, com um médico que possa avaliar a tua síndrome metabólica e um nutricionista que possa calcular uma dieta específica para você, levando em consideração os seus hábitos, as suas preferências alimentares, os seus horários, né, os seus exames de sangue, e o médico fazer todas as reposições necessárias. E isso mudando a mentalidade, né? Mudando a sua programação mental, deixando de lado algumas crenças da sua infância de que é impossível. Eu sou de uma família de obesos, é impossível emagrecer. Não é. Tudo é possível para aquele que quer, para aquele que crê. E algumas vezes, algumas situações, a gente precisa realmente também ter como uma ferramenta a possibilidade da cirurgia bariátrica, principalmente quando a gente fala de obesidade mórbida, que é o IMC acima de 40, ou o IMC acima de 35 com as comorbidades. Diabetes, hipertensão, apneia do sono, dislipidemia, esteatose hepática, refluxo. Então, quando a gente tem esses casos aí já muito graves de obesidade, é preciso a gente ofertar ao paciente uma das possibilidades terapêuticas, que é a cirurgia, que pode ter um sucesso muito grande quando
quando é bem acompanhado no pós-operatório. Tá certo? Então, essa foi uma live surpresa, me deu vontade muito de falar sobre essa questão da família de obesos, porque eu gosto de compartilhar com vocês alguns dos insights que eu tenho dos próprios pacientes que eu atendo aqui durante o dia. E se vocês quiserem, hoje eu vou deixar uma caixinha de perguntas lá nos stories, tá bom? Deixa a tua pergunta lá que eu vou responder hoje. Grande beijo para vocês, boa noite. Quinta-feira tem live com Guto Galamba, tá? Quinta-feira às 19 horas, que são os códigos secretos do emagrecimento. Lá a gente vai passar muito mais código, né? São 12 códigos, a gente vai passar esses códigos aplicados ao emagrecimento. A gente preparou uma live muito bacana para vocês. Grande beijo e até mais!